Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Meu irmão, minha irmã, neste dia 19 de outubro, também 29º domingo deste tempo comum, juntamente com toda a Igreja no Brasil, estamos celebrando o Dia Mundial das Missões. Mês de outubro é o mês missionário. Por isso, queremos renovar a nossa vocação missionária, a qual recebemos do Senhor. Ser missionários dá esperança neste mundo e nesta cultura que é tão marcada por guerras, a violência, o ódio e a morte. Ou seja, devemos ser missionários da esperança. As leituras que a liturgia deste 29º domingo comum nos propõe recordam-nos a importância de manter com Deus uma relação estreita, ou seja, uma relação de intimidade, um diálogo insistente, mas também uma escuta atenta. O diálogo contínuo com Deus trará à nossa vida uma nova luz. Este diálogo nos permitirá compreender que às vezes temos que enfrentar os silêncios de Deus, respeitar os tempos de Deus, entender em nossa vida o seu projeto e confiar sempre no seu amor. Por isso, convido a você para que possamos ouvir o Evangelho então deste domingo, que é o Evangelho segundo o evangelista São Lucas, no capítulo 18, dos versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós temos este Evangelho de São Lucas, mas também temos as leituras que formam esta nossa liturgia. Neste domingo, a primeira leitura é tirada então do livro do Êxodo, no capítulo 17, dos versículos 8 a 13, e esta leitura traz-nos um episódio da caminhada do povo de Deus pelo deserto, este fato que marca a história do povo de Israel. E aqui nos mostra que durante um confronto de Israel com o grupo dos chamados Amalecitas, Moisés ficou em oração no alto de um monte. E ali na sua oração, ele estava pedindo a Deus que salvasse o seu povo. Ao contar essa história, a catequese de Israel, ela pretende sublinhar a nós o quê? O poder da oração. Aquele que acredita só conseguirá enfrentar as duras batalhas que a vida lhe impõe se puder contar com a ajuda e a força de Deus. E essa ajuda e essa força, elas brotam de um diálogo que não é somente momentâneo, mas um diálogo contínuo, nunca interrompido, nunca acabado, com este Deus salvador e libertador que acompanha o seu povo em cada passo do caminho. Depois temos a segunda leitura também, que é da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, ao capítulo 4, versículo 2.
Esta leitura nos apresenta ali como que um mestre cristão, do final do primeiro século, que convida aqueles que creem a terem sempre em conta, na construção deste edifício da fé, a Sagrada Escritura. Sim, revela-nos a importância da Sagrada Escritura. Ela é um lugar privilegiado de encontro com Deus, entre Deus e a humanidade, entre Deus e o ser humano. Portanto, escutar a Escritura é escutar o Deus que fala e que mostra o caminho que conduz à vida verdadeira. A oração também passa pela escuta desse Deus que nos fala através da sua palavra também escrita. Ouvindo assim o contexto destas duas leituras, podemos então nos deter neste Evangelho de Lucas, neste capítulo 18, dos versículos 1 ao 8. Aqui estamos continuando este caminho, Jesus e seus discípulos. Eles estão indo para Jerusalém. O tempo de Jesus, ele começa praticamente a esgotar-se. Por quê? Pois cada passo nesse caminho aproxima mais Jesus do destino que ele terá, que é a sua cruz. Quando Jesus, pela morte na cruz, reentrar na glória do Pai, os discípulos, eles permanecerão no mundo e estarão sozinhos. Eles terão como missão continuar pelo mundo afora esta obra que Jesus está iniciando, ou seja, o anúncio do reino de Deus. E aí nos vêm os questionamentos. Será que os discípulos conseguirão continuar este anúncio? Parecem ainda tão distantes, da lógica do reino de Deus. Serão capazes de perceber o projeto de Deus, de acolher as indicações de Deus? Serão capazes de confiar, suficientemente em Deus, de esperar pacientemente que Deus haja no mundo e na história? Será que eles não ficarão impacientes e desanimados enquanto esperam que o reino de Deus se concretize? Não irão eles desistir quando lhes parecer que Deus fica em silêncio diante da maldade, da violência, da injustiça que vem acontecendo? Então, Jesus sabia por experiência própria que o diálogo frequente com Deus, a proximidade com Deus, ou seja, a oração, era fundamental para compreender, para acolher e para abraçar o projeto de Deus. Ele próprio, Jesus, antes de tomar decisões importantes, ele retirava-se para alguns lugares isolados e ali passava longas horas a dialogar com o Pai, a escutar o Pai, a procurar discernir a vontade do Pai na sua vida. Jesus rezava, irmãos e irmãs. E aqui o evangelista Lucas, ele se refere à oração de Jesus, em diversas situações durante o seu evangelho. Ele fala, no momento do batismo, antes da eleição, do chamado dos 12 apóstolos, antes do primeiro anúncio da paixão que Jesus faz, a transfiguração, após o momento que os discípulos regressam da missão, no momento da última ceia, quando estavam no Getsêmani e também na cruz. Vejam, o diálogo com o Pai, com Deus, pacificava Jesus, ajudava-o a ver as coisas de uma forma mais clara, a confiar plenamente em Deus, a entregar-se plenamente nas mãos de Deus. Jesus queria que os discípulos fizessem essa experiência. Por isso contou a eles uma parábola. E a parábola que hoje nós ouvimos sobre a necessidade de rezar sempre e sem desanimar, Como nos diz ali o primeiro versículo do Evangelho de hoje, do capítulo 18. Então, percebamos também que este texto é um texto que é exclusivo do evangelista Lucas. Não está presente nos outros evangelhos, nem de Mateus, nem de Marcos e nem de João. O que nós podemos entender aqui? Na parábola contada por Jesus, percebemos que ali há dois personagens. Temos o juiz e temos aquela mulher viúva. Ambos viviam numa cidade que ali não é identificada. Do juiz,
dizia-se que ele era um homem que não temia a Deus e nem respeitava os outros homens. A expressão parece aqui sugerir, antes de mais, o exercício, digamos assim, autocrático do poder judicial. Ou seja, o poder ficava todo concentrado nas mãos daquele juiz. Ele exercia o poder. Mas também poderá referir-se à condição deste juiz de ser uma pessoa que também se vendia, que não tinha problemas, digamos, em torcer a justiça conforme os seus interesses. Em qualquer dos dois casos, o comportamento daquele juiz é definido como injusto, ou seja, um homem mau, um homem perverso, uma vez que ele não está minimamente preocupado em remediar as injustiças cometidas contra os mais frágeis da sociedade. Não era esta a preocupação daquele juiz. A outra personagem da parábola, que aparece ali no versículo 3, é uma mulher, uma viúva. A viúva já exercia no tempo de Jesus uma condição bastante debilitada. Era vítima da prepotência de um adversário que se aproveita aí da sua fragilidade para fazer o quê? Para defraudá-la. Na sociedade palestina, recordemos, portanto, que a viúva é o modelo, o protótipo da pessoa indefesa, ao nível dos órfãos e também dos estrangeiros. Assim, nós percebemos que é uma pessoa, uma mulher que não tem quem a defenda e por isso está vulnerável diante das arbitrariedades dos poderosos. Não se especifica aqui quem é o adversário da viúva, nem qual é a natureza do conflito que está em cima da mesa. O que é decisivo é a injustiça de que esta mulher viúva era alvo, o seu sofrimento. Durante muito tempo, o juiz, talvez por não querer fazer a justiça, não se importar tanto com aquela mulher, que era mulher simples, pobre, ou talvez ali, digamos, porque tinha sido pago para deixar isto de lado, talvez então por isso ele ignorou os pedidos de justiça apresentados pela mulher viúva, como nos mostra o versículo 4. Um homem poderoso, prepotente, o juiz sentia que podia fazer o que quisesse, que não tinha de que prestar contas a ninguém pelos seus atos. Contudo, a mulher ela não se conformou com aquela, digamos assim, porta fechada diante dela, mas de uma forma insistente, sem desanimar, ela continuou levando o seu caso à consideração do juiz e continuou clamando por justiça. Quando chegamos então neste ponto, o narrador deixa a viúva em segundo plano e convida-nos a acompanhar o raciocínio, que digamos assim é um raciocínio até cínico do juiz. Ele dizia: é certo que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas porque esta viúva está me importunando, eu vou fazer justiça para ela, para que ela não venha depois me incomodar novamente. É o que nos apresenta ali os versículos 4 e 5. Aquele juiz que era prepotente, até certo ponto podemos até dizer corrupto, quando finalmente tomou posição, não o fez movido pelo sentido de justiça ou por um sentimento de compaixão, mas apenas porque não queria problemas para ele. Estava farto de aturar aquela mulher que dia a dia não o deixava em paz com as suas reclamações. E aí, no final, a persistência da viúva venceu a insensibilidade e a prepotência daquele juiz sem coração. Gravemos isso, a persistência, a insistência que a mulher teve diante do juiz. E aí vem o questionamento a todos nós: como interpretar esta parábola? Onde que Jesus quer chegar nos contando esta parábola? E aí a explicação vem logo a seguir. Jesus pede aos seus ouvintes que façam um esforço, e que comparem, uma comparação, comparem o juiz injusto com Deus. Escutai o que diz o juiz injusto, diz Jesus. E Deus não haveria de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa.
Está lá nos versículos 6 a 8 do nosso Evangelho. Irmãos e irmãs, entendamos. É claro que Jesus não está dizendo que Deus é como o juiz da parábola. Claro que não. Deus não é prepotente, não é injusto. Mas Jesus está nos dizendo, está nos garantindo que Deus não fica indiferente às nossas súplicas. Deus não fica indiferente à nossa oração. Por isso faz a comparação. Se até um juiz sem coração é capaz, apesar da sua prepotência, de atender os pedidos de uma viúva sem poder, sem influência, Deus que é justo, que tem coração, que defende sempre os mais simples, os pobres, os fracos, que ama seus filhos com amor de pai e de mãe, não será capaz de escutar o que lhe dizemos? E não fará tudo para corresponder aos pedidos que nós, os seus filhos e filhas, lhe fazemos? Portanto, os discípulos de Jesus farão bem em dialogar continuamente com Deus, ou seja, colocar-se na presença de Deus. Uma atitude de oração. Farão bem em apresentar a Deus as suas dúvidas, os seus anseios, as suas inquietações, os seus problemas, e Deus, com certeza, os escutará. Pode parecer, em algum momento, que Deus mantém até um silêncio que é inexplicável, desconcertante diante de nós. Mas seja qual for a razão do silêncio de Deus, a verdade é que Ele não fica indiferente às súplicas dos seus filhos, das suas filhas. Se os discípulos confiarem em Deus e dialogarem com Ele, sairão destes momentos, deste diálogo, muito mais revigorados, muito mais em paz, mais esclarecidos, mais conscientes dos projetos de Deus e muito mais dispostos a aceitá-los, mais preparados para acolher e viver os valores do reino de Deus. Assim, o tema da parábola original de Jesus, a necessidade de orar sempre sem desanimar, será ainda aproveitado por Lucas na continuidade do anúncio do seu evangelho, quando, praticamente lá pelo ano 70, Jerusalém, destruída pelas tropas romanas, ali diante do imperador Domiciano, já no ano de 81, começou ali de uma forma organizada a perseguir os cristãos. E isso trouxe para a comunidade cristã tempos difíceis, tempos sombrios. E Lucas usa desta parábola justamente para colocar no coração dos cristãos esta certeza de que mesmo diante da incerteza, da angústia, da perseguição, a comunidade dos discípulos de Jesus confie, porque Ele, Deus está próximo, Deus está junto, ou seja, Deus não abandona os seus filhos e filhas. Deus não tardará a intervir, Deus escuta a cada um. O que é preciso é que estes, apesar de todas as situações que os discípulos enfrentaram, que muitas vezes nós também enfrentamos, quando passamos por dificuldades em nossa vida, em nossa família, no nosso mundo, na nossa sociedade, o que é preciso é que não percamos a fé em Deus, não desistamos de confiar nele, mas nos mantenhamos fiéis a Jesus e também fiéis ao Evangelho. E aí nós temos o questionamento: será que os discípulos de Jesus, no meio de tanta incerteza, saberão manter a sua confiança em Deus? Recordemos a última frase do Evangelho, Quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? E esta pergunta cabe também a cada um de nós, como estamos fortalecendo a nossa vida de fé. Irmãos e irmãs, Deus não fica indiferente aos dramas e aos sofrimentos da humanidade. Mais cedo ou mais tarde, no momento oportuno, Ele vai intervir para fazer justiça aos seus filhos e filhas. Talvez a nossa impaciência, a nossa motivação neste mundo que às vezes é tão acelerada, este mundo do imediatismo, tudo isso cause alguma dificuldade em nós em compreender o ritmo e o tempo de Deus. Mas Deus acompanha a nossa vida, escuta
os nossos gritos, Ele vê a nossa aflição, Ele sabe daquilo que necessitamos e no momento certo Ele vai agir. Seremos nós capazes de confiar em Deus, de acreditar no seu amor, de nos confiarmos à sua bondade, de deixarmos a nossa vida em suas mãos? É a pergunta que a liturgia deste domingo está nos fazendo. Sejamos fortes, sejamos firmes e que a nossa oração seja uma oração sempre persistente, insistente e sem desanimar. O Senhor caminha ao nosso lado. Um abençoado domingo a todos e a todas. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.